Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Esse será o nosso vídeo de revisão, ou seja, nós vamos rever, relembrar tudo que nós aprendemos nesse bimestre. Vamos começar pelo universo. O universo é formado pelos astros, pelo espaço entre eles e por tudo que existe nesse espaço. Entre esses astros, nós vamos relembrar as estrelas, os planetas e os satélites naturais. Primeiro, as estrelas são os astros luminosos, aqueles que contêm luz própria e iluminam os astros que não têm luz própria, como os planetas, que são astros que não possuem luz própria, assim como os satélites naturais. Vamos dar uma relembradinha nos planetas? Os planetas são astros do universo que não possuem luz própria e se movimentam ao redor de uma estrela. A Terra, o local onde vivemos, é um planeta. Portanto, como os planetas não emitem luz própria, são chamados de astros iluminados, pois são iluminados por uma estrela que contém luz própria. Por isso é chamado de um astro luminoso. Então, uma estrela é um astro que contém luz própria, portanto, é chamado de luminoso. O Sol é um astro luminoso. Os planetas, como não contêm luz própria, são astros iluminados, pois eles precisam da luz de uma estrela para conter luz. E os planetas do nosso sistema são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A Terra é o planeta em que vivemos. E ela tem um satélite natural, que é a Lua. Os satélites naturais também são astros que não possuem luz própria e se movem ao redor de um astro. No caso, a Lua se move ao redor da Terra. E como ela também é um astro iluminado, ela é iluminada pelo Sol. Então, mais uma vez, estrelas como o Sol e as estrelas que nós vemos no céu são astros luminosos, pois contêm luz própria, iluminam. E os planetas, assim como o nosso e os satélites naturais, são astros iluminados, pois não contêm luz própria. Os astros do sistema solar estão sempre se movimentando. Os planetas, por exemplo, giram ao redor do Sol e também ao redor de si mesmos. A Terra faz um movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno de si mesma, ocasionando o dia e a noite. Então vamos relembrar: rotação, movimento que a Terra faz em torno de si mesma, que leva 24 horas, caracterizando o dia e a noite. E o movimento que a Terra faz ao redor do Sol chama-se movimento de translação. Ela vai girando, girando ao redor de si mesma e ao redor do Sol. E esse movimento é chamado de translação. O tempo que ela leva para dar toda a volta no Sol é de 365 dias, ou seja, um ano. Então, o movimento de translação é o que caracteriza o nosso ano. Já no segundo capítulo, nós aprendemos um pouco sobre as rochas e o solo. Sobre as rochas, nós aprendemos que elas são formadas por um ou diversos minérios, que para serem extraídos é preciso cavar até o subsolo. Então nós temos o solo, que é a camada superficial da Terra, e o subsolo, onde estão as rochas e os minérios. As rochas formam a crosta terrestre e, ao decorrer do tempo, elas vão sofrendo a degradação das chuvas, dos ventos,
vão se tornando partículas, entrando em contato com a água, com o ar, com os restos de animais e vegetais, até se tornarem solo, conforme essa sequência que eu vou mostrar na imagem para vocês. Nós aprendemos também sobre o solo e os seres vivos, que os seres vivos usam o solo para plantio, para criar animais, usam como abrigo, para retirada de água e nutrientes, para a construção de abrigo, e que toda essa relação é importantíssima para a conservação da qualidade desse solo. Nós aprendemos sobre as características do solo, como a cor, que interfere no solo, como o solo arenoso, o solo argiloso, o solo composto por calcário e o solo composto por matéria orgânica. Nós aprendemos sobre a textura desse solo, sobre a porosidade desse solo e sobre a permeabilidade do solo. Aprendemos sobre a importância do solo na agricultura, que é o cultivo de plantas, na pecuária, que é a criação de animais, sobre a degradação do solo e poluição do solo, que é a destruição do nosso solo, e tudo o que isso representa para nós. Então, essa foi a nossa revisão para lembrar um pouquinho vocês sobre tudo que nós aprendemos lá na sala de aula e nos nossos últimos vídeos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me mandar mensagem para o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!